Glória a Deus. Aleluia. Estamos agora gravando nossa série de Esdra, capítulo 6. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nossa série está indo no meu canal, lá no YouTube. Deus continue abençoando nosso canal, nossas pregações, nossas orações, nossos louvores. E os irmãos que passar pelo canal, que não é inscrito, ajuda esse ministério, escreve lá no canal, para que nosso canal vai alcançando mais pessoas fora da igreja. Muito obrigado pelos inscritos, em nome de Jesus, cada comentário, cada pessoa que tem deixado seu like, que tem se inscrito, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Estamos na série de Esdra, capítulo 6 do livro de Esdra nessa noite. Vamos estar orando agora para que o Senhor Jesus tome a direção da palavra de Deus. Não seja eu a mulher falando da minha vida, do meu ego, da minha carne, mas que Deus venha ensinar a nós a palavra dele nessa noite. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus nessa noite, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, no nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, que o Senhor nessa noite, meu Deus, venha sobre a tua palavra, Pai, que eu, a mulher, diminua no altar, Senhor da glória, que eu não venha pregar minha dor, minha decepção, minha frustração, minhas feridas, meu Pai, mas que eu venha pregar, Senhor, tua palavra no altar, meu Pai, que não seja do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, mas do jeito que o Senhor quer. Que o Senhor desça aqui no altar da igreja, no nome de Jesus, Pai. Venha falar comigo, venha falar com teu servo que veio ouvir tua palavra. E também, Senhor, esta palavra vai para a humanidade, vai para o mundo. Onde ela entrar, na casa que ela entrar, aonde, meu Deus, essa pregação vai entrar. Que o Senhor entre junto com esta palavra, meu Deus, venha ungir tua palavra na igreja e fora da igreja, Pai, no nome de Jesus. Senhor, a tua palavra disse que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. E nessa noite não deixa nós ser atingidos pelo inimigo, Senhor. Meu Deus, nós decretamos, meu Pai, que os principados, as potestades, meu Deus, os príncipes das trevas, legiões, todo espírito negativo seja queimado, lançado por terra, Pai, que o poder de Deus seja mais forte, meu Pai, sobre a igreja, sobre os irmãos que entram aqui, sobre a minha vida, Pai, em nome de Jesus, que enquanto eu prego, fala conosco, cura, liberta, transforma, restaura, faz a vontade do Senhor nas nossas vidas, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Estamos no livro de Esdra, capítulo 6, aleluia. A palavra do Senhor Jesus vai dizendo: o rei Dário confirma a ordem de edificar o templo. Nós vemos que na palavra passada, irmãos, nós pregamos que o povo de Deus estava construindo a casa do Senhor, e vieram ali o governador, e vieram aqueles homens para ver se era verdade, se tinha algum livro, em algumas crônicas que foram deixadas para que o povo de Deus levantasse uma casa para Deus lá em Jerusalém. E através dos profetas ali, eles voltaram a fazer de novo o que Deus queria deles. Eles tiveram coragem e começaram a levantar de novo a casa de Deus, que foi para aquele propósito que eles foram enviados para Jerusalém. Então eles voltaram a construir de novo a casa do Senhor. Vieram o governador ali ver se era verdade, se tinha alguma passagem, alguma história, algum rei que permitiu aquilo, que nós vemos nas passagens anteriores que os samaritanos impediram ali. Eles foram impedidos de levantar o templo de Deus. Então, nós falamos para os irmãos durante essa série que nós vemos a dificuldade que tem quando você começa a caminhar para Deus. Nós sabemos quando eu e você começam a se entregar para a obra de Deus, vem o inimigo, vem as perseguições, vem a luta, e assim o povo de Deus parou de construir a casa do Senhor e começou a cuidar de suas próprias vidas. Mas Deus vem e levanta os profetas,
Zacarias, não é ali, para que eles, mais o outro profeta, para que eles viessem levantar e fossem trabalhar na obra do Senhor. E eles creram nos profetas de Deus e se levantaram e começaram a construir novamente a casa do Senhor. Então aquele governador, no capítulo 6, ele vai ver se é verdade, se aquele povo pode levantar a casa de Deus. Então agora, caminhando para o capítulo 6, versículo 1 do capítulo 6. Então o rei Dário deu ordem a buscar na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Aquemetá, no palácio que está na província de Média. Se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes, e sua altura de 60 côvados e sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, uma carreira de madeira nova, e a despensa se fará da casa do rei. Então ali eles encontraram que tinha ordem para levantar aquele templo. O rei Dário mandou buscar no memorial, encontrou ali um memorial que foi ordem do rei Ciro. Nós vemos que o povo judeu ficou 70 anos preso em cativeiro por causa dos pecados dos reis e do povo que se idolatraram, que fazia as coisas erradas. Aquele povo que era justo foi levado junto. Ficaram 70 anos, mas Deus, ele tinha uma promessa com o rei Davi, de que Deus construiria a casa de Deus em Jerusalém. Quando completou 70 anos, o rei Ciro começou a reinar. Ele deu ordem para o povo de Deus que estava na Babilônia, que era para retirar e voltar para Jerusalém, para construir a casa de Deus. Então nós vemos, irmãos, que o pecado, ele tem essa finalidade de nos prender, de tirar as bênçãos que Deus deu para nós. Mas quando a gente se arrepende de verdade, o Senhor, ele faz uma nova história na nossa vida. O Senhor, ele dá novas oportunidades na nossa vida. E ali o povo de Deus recebe uma nova chance, uma nova história, uma nova oportunidade. Para quê? Para construir a casa de Deus. Quando Deus me tira do mundo, quando Deus te tira lá do mundo, para que ele te tirou? É para levantar a obra do Senhor. É para estar dentro da casa de Deus, ajudando a edificar a igreja do Senhor, para ajudar ali, trazer mais almas, para ser salvo ali dentro, ser liberto ali dentro, transformado. Então, foi assim que aconteceu com aquele povo, irmãos. E assim também é comigo, é com os irmãos que estão aqui, é com você que vai ouvir essa pregação lá no canal. Deus te tirou lá do mundo. Deus te deu um banho com o sangue de Jesus. Deus te batizou nas águas. Você toma a Santa Ceia. Deus te levou para a casa dele. O maior objetivo é para você edificar a obra do Senhor. É para você avançar na obra do Senhor. E assim esse povo, eles começou a trabalhar para Deus novamente. Eles começam a levantar a casa do Senhor, porque está escrito na Bíblia, irmão, que as portas do inferno não têm poder e não prevalece contra a casa, a igreja de Cristo. A igreja somos nós, e este lugar é um lugar onde nós reunimos. Nós sabemos que Deus, ele tira os homens do mundo para se reunir em torno da palavra dele. Por quê? Porque se eu estivesse na minha casa agora, no shopping, na farmácia ou em outro lugar, talvez eu não ia ter uma boa concentração da palavra. Então é por isso que Deus te tira e te leva para a casa do Senhor, para que a gente tenha comunhão com ele ali, onde tem a paz, onde tem a luz, onde os anjos descem, onde a presença do Senhor é mais forte do que na nossa própria casa.
E ali eles tiveram ordem, porque, irmãos, as portas do inferno não podem fechar uma igreja que ora, que jejua, que prega. E ali eles não podiam fechar aquela obra. Aqueles samaritanos, aquelas pessoas que se levantaram contra aquela obra, eles não tiveram sucesso, eles não tiveram êxito. E assim também, irmão, é na nossa vida. O inimigo, é óbvio que ele levanta contra a casa de Deus. É óbvio que ele levanta contra você quando você está vindo para a igreja. Mas ele não tem poder sobre a igreja do Senhor. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a casa de Deus. E ali eles conseguiram novamente construir a casa de Deus. Versículo 5 do capítulo de Esdras 6. Demais disso, Ciro deu ordem que os vasos de ouro, de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo, que estava em Jerusalém, levou para a Babilônia, se tornarão a dar para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Glória a Deus, nós vemos aí que Deus foi fiel. Deus entrou no coração de um rei, irmão, que nem era cristão. Esse rei teve a visão de construir a casa de Deus e devolver tudo que Nabucodonosor tirou da casa do Senhor. O dia que Deus querer cumprir uma promessa na minha vida, na vida dos irmãos, Deus levanta quem Ele querer para cumprir essa promessa na nossa vida. O que nós temos que ficar, irmã, na obediência do Senhor. Nós temos que permanecer na presença de Deus, porque nós não sabemos de onde vai sair o nosso socorro. Nós não sabemos quem Deus vai usar para nos abençoar. Aqui Deus usa esse rei e tudo aquilo que estava na outra terra, que era da casa do Senhor, Ele fez levar tudo de volta para a casa de Deus. Versículo 6. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, as farziquitas que está além do rio, apartai-vos dali. Deixai-os na obra dessa casa de Deus, para que o governador do judeu, o judeu edifique essa casa de Deus no seu lugar. E o rei deu ordem, cai fora, mandou, cai fora dali. Deixa eles ali construir a casa que Deus pediu para eles construir. Ou seja, quem é o homem na terra? Quem é a mulher na terra? Quem tem o poder de impedir a obra de Deus? No passado, irmão, ninguém conseguiu. Nem hoje, no presente, e nem amanhã. Ninguém tem o poder na terra de destruir o plano de Deus. Então, por isso que eu e os irmãos devemos levantar a cabeça. Nós que fomos chamados para a obra, não tenhamos medo. Quando o medo entrar no nosso coração, repreendamos. Porque o Senhor não deu espírito de medo para nós, mas espírito de ousadia. Tem hora que vem medo na gente que está fazendo a obra, vem temor, vem vontade de desistir. Vem vontade de parar, mas naquele tempo, irmão, a palavra foi: deixai eles construir a obra. Deixai construir esta casa, para que o governador dos judeus, os judeus edifiquem essa casa de Deus no seu lugar. Porque se foi aqui que Deus escolheu para levantar uma igreja, não tem homem, mulher que vai impedir. Não tem principado que vai impedir. Se Deus te chamou, irmãos, para ajudar a levantar a casa dele, te levou para uma igreja, está te dando raiz, como eu falei para os irmãos, cada homem na terra, cada mulher tem o seu lugar numa igreja. Deus não te quer andando para lá e para cá, porque Deus é um só. Você tem que ficar naquele lugar e ali você vai ajudar a levantar aquele prédio. Levantar aquela casa para Deus, uma casa espiritual. Como que vai levantar? Você vai estar orando pela igreja, pelo pastor. O pastor vai estar orando por você,
para Deus blindar o pastor, para Deus blindar os membros, blindar as pessoas que entram na igreja, e Deus vai estar trabalhando na sua vida, porque é assim, irmão. Eu dou um passo para Deus e Ele dá outro para mim. É assim que funciona o mundo espiritual, é um ajudando o outro. No mundo espiritual é companheirismo. Aqui teve uma união. Os judeus se uniram para edificar a obra. Assim é comigo e com os irmãos. Se 2 ou 3 concordar na terra acerca de qualquer coisa, lá no céu também é concordado. Agora, se eu aqui na terra fico desligada, lá no céu também eu estou desligada. Por isso você tem que ter uma igreja, congregar, ajudar aquele ministério, orar naquele ministério junto com seu pastor, com as ovelhinhas que tem ali. E ali Deus vai também estar cuidando de você, da sua casa, da sua família, das suas necessidades, como Ele cuidou desse povo aqui. Então o companheirismo vale muito, irmão. A união vale muito lá no céu. A união vale muito. Então aqueles judeus começaram a levantar aquela casa. E não aqueles governadores e aquelas pessoas ali que queriam atrapalhar aquela obra, eles deu ordem que se afastasse da obra, que se afastasse daquela casa. E assim, irmão, é na nossa vida. Eu disse para os irmãos que você tem que saber quem é que está querendo te tirar da casa de Deus. Muitas vezes você está firme numa igreja, firme no propósito. Você tem que saber quem é inimigo. Eu disse para os irmãos que muitas vezes, irmão, o inimigo é um parente seu, é um amigo, ou é até mesmo um crente que não quer que você fique ali naquela igreja, fica te chamando para ir para outra, fica querendo te tirar daquele lugar para você ficar vagando sem lugar. Nós temos que saber quem é os nossos inimigos, porque muitas vezes nós estamos na igreja e nós não temos visão, não temos um olho aberto. E muitas vezes vai vir pessoas na igreja encostar em você só para te desviar, para te derrubar. Você nunca se afirma no inimigo. O inimigo não é amigo. O inimigo vem para te destruir, matar e te roubar. Você tem que sempre pedir para Deus mostrar para você quem é os amigos que quer te levantar e quem é os inimigos que quer te destruir. Ali eles tiveram inimigo, mas como eles estavam unidos, eles venceram. Nós só vamos vencer se nós formos unidos aqui na terra com as pessoas boas, com os irmãos bons. Aí nós vamos unir. Mas se você começa a caminhar para a igreja, irmão, você vai no conselho daqueles que estão na vida desgraçada, que não tem raiz em lugar nenhum, que não serve a Deus, que vive pulando de galho em galho, que está uma vida suja. Você tem que ter os olhos abertos, porque existe inimigo. Quando você faz algo para Deus, tem inimigo. E esse inimigo muitas vezes é na tua casa. É aquele parente, é aquela família que fica de olho. Olha, ele está mudando na igreja. Olha, ele está se entregando. Olha, antes ele era uma pessoa que bebia, agora não bebe mais, falava palavrão, não fala mais. Olha, está mudando as vestes, está mudando o jeito de caminhar. Cuidado, irmãos, porque quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, Satanás também levanta do outro lado. Mas aí você não vai temer. Você vai continuar firme ali na igreja, defende o ministério onde você congrega, lá onde você morar, na rua, no emprego. Seja fiel quando você estiver numa igreja. Ama Deus e ama aqueles irmãos. Ama diante de sua família. Fala, não, eu não vou fazer coisa errada porque meu pastor não gosta, minha igreja é séria, meu ministério é sério, meu pastor não gosta que nós andamos assim. Eu vou obedecer o pastor, vou unir com os irmãos no culto. Foi assim que esses povos conseguiram se levantar. Só consegue levantar na terra quem é obediente. A Bíblia diz que os rebeldes, irmão, no Salmo 68, vivem em terra seca.
Então eles foram obedientes aos profetas, ao rei, construíram a casa de Deus. Versículo 9. E o que for necessário como bezerro, carneiro, cordeiro para o holocausto de Deus, dos seus trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Ali deu ordem. Eles pensou que eles foi lá no rei ver se era mentira, mas encontrou a ordem, que tinha uma ordem para levantar aquela casa, que tinha uma ordem de devolver tudo que tirou daquela casa, que levou para a terra estranha, e que era para dar alimento, que era para dar sal, azeite, tudo que fosse necessário para o sacrifício da casa de Deus. E assim é na minha vida e na sua vida. Quanto mais você se unir na obra do Senhor, quanto mais você fazer para Deus, mais Deus é o seu patrão, mais Deus trabalha na tua vida. Eu me lembro quando eu comecei a igreja, a barreira, a dificuldade que nós tínhamos para manter a igreja aberta. E hoje eu vejo o quanto que Deus cumpriu no meu ministério, o quanto que Deus honrou cada sacrifício que eu fiz para o Senhor, cada dinheiro que eu peguei, do meu dinheiro suado, das crianças que eu cuido para pagar o registro da igreja. Às vezes só pegava o dinheiro, já pagava para o contador para registrar a igreja. Era um sacrifício para a gente conseguir comprar uma flor para a igreja. E Deus, Ele honrou nosso ministério. Deus abençoou, que a gente consegue manter a igreja aberta, sem dívida, com registro, com contador. Nós conseguimos uma igreja pequena, mantendo ela aberta. Essa igreja não é clandestina, ela tem CNPJ, ela tem contador. Graças a Deus nós conseguimos tudo com a igreja, com nosso sacrifício. Chegava o tempo dos congressos da igreja para comprar um vasinho de flor, era uma dificuldade, era uma luta. Mas cada passo que nós deu para Deus, Deus deu para nós. Cada passo que você dá para Deus, Deus vai dando outro passo para você. Esse povo aqui, irmão, o rei deu ordem que não era para faltar nada para eles, porque eles estavam trabalhando para Jesus. E também assim vai ser na minha e na sua vida. Nós trabalhar aqui na terra para Deus, na obra de Deus, com zelo. Deus, Ele quer um povo zeloso de boas obras. Deus não quer bagunça na nossa vida, não. O que eu disse aqui para os irmãos domingo. Deus não quer você hoje aqui quarta-feira na igreja e quinta-feira lá no mundo sambando, fazendo tudo que o mundo oferece, não. Deus te quer dentro da igreja com respeito, com seriedade, com santidade. Deus quer eu, as mulheres, os jovens, os homens e as crianças. A Bíblia diz que Deus vem buscar um povo zeloso, de boas obras, lavado no sangue de Jesus. Se eu e você tiver o bom testemunho, o bom perfume lá fora, Deus honra nós. Tudo que você fizer para Ele, Deus vai usar alguém para fazer por você. Aquele usa um rei e dá ordem para abençoar o povo. E assim um dia também vai sendo na tua vida. Deus usa as pessoas para te abençoar. Não falta nada. Ele disse aqui que não era para faltar nada, irmão. Talvez está faltando hoje, mas continue trabalhando, que não vai faltar nada. Você não vai ser rico, mas também não vai faltar nada. Vai ser aquela pessoa que consegue pagar a continha no mês, consegue comer, beber, calçar, dormir em paz. É assim, é uma obreira fiel a Deus. Não é rico, mas também não tem falta de nada. Porque tudo que ele precisar, Deus usa alguém para amparar. Todo homem e mulher que faz a obra de Deus vive essa promessa. Você também vai viver essa promessa de Deus, se você for zeloso pela obra, pela tua vida na casa do Senhor.
A Bíblia diz que o rei deu ordem que não era para faltar nada para os homens que estavam construindo o templo. O 10. Para que ofereça o sacrifício de cheiro suave ao Deus dos céus. E ore pela vida do rei e de seus filhos. Por que Deus não vai deixar faltar nada para você? Porque Deus quer que o meu sacrifício e o sacrifício dos irmãos seja cheiroso. O que é cheiroso? Porque quando nós chegamos na presença de Deus, Deus vê o que nós estamos fazendo. E se Deus vê, irmão, que você está e eu fazendo as coisas com brincadeira, nosso cheiro diante de Deus não é bom. É um cheiro podre. Mas se você está andando na igreja e lá fora com obediência, quando você chegar aqui, lá no seu quartinho para oferecer seu sacrifício, vai sair um cheiro suave. Deus nos tirou do mundo, da lama, para unir e para oferecer um sacrifício que cheira nas narinas de Deus, um cheiro suave. E orar pela vida do rei e dos seus filhos. E orar, ou seja, pela nação. Nós devemos orar pela nação, orar pelas famílias dentro da igreja. Nós devemos orar pelas vidas. Ele diz que ele ia dar tudo aquilo para o povo, mas que era para orar por ele e pela casa dele. É o que nós devemos fazer. Temos que interceder, como nós temos esse período aqui na igreja de intercessão pelas almas, para que Deus alcance elas, aonde elas estiverem. O que nós não podemos fazer, irmão, é querer fazer campanha para mudar pessoas, que ninguém muda pessoas. A campanha tem que mudar eu e você. O dia que você falar assim, eu vou fazer uma campanha para mudar minha esposa, você vai perder tempo. Vou fazer campanha para mudar meu filho. Não, você faz para mudar você. Porque o adulto, ele tem escolha. Quando ele fala assim, eu quero pular a corda, eu quero pular o mundo, eu quero fazer isso, ninguém muda aquela pessoa. Agora, o amor próprio tem que ser para você. Primeiro você tem que salvar a tua alma. Nós vemos muitos crentes machucados, feridos, cheios de angústia, cheio de dor, até muitos que já morreu e está na fila da morte. Por quê? Vai para a igreja, só fica triste, orando para mudar pai, mãe, marido, filho, tia, avó, fazendo campanha. Em vez dele orar para Deus mudar ele, dar saúde para ele, dar força para ele, libertar ele. Não, ele quer mudar as pessoas. Nós não muda ninguém, irmãos. É as pessoas que tem que querer mudar. Nunca force ninguém a mudar. Você apenas dá conselho. Se é obediente, vai receber. E se não é obediente, essa pessoa não vai te escutar. A Bíblia diz que quando a gente fala um conselho para alguém, se ele for para estar do seu lado, ele vai ouvir. E se ele não ouvir, bate o pó e deixa ele fazer o que ele quiser. Porém, você e eu tem que orar por nós, para que nós seja curado. Nós tenhamos amor próprio. Nossa rocha é Jesus. Você não pode deixar que as pessoas te deixem machucada, ferida. Você tem que ser feliz com Jesus. Você tem que ser feliz na igreja, no que você faz. Primeiro, sempre ora por você ser abençoado. Porque muitos irmãos e irmãs vão para os montes e sobem lá, em vez de orar por eles, está orando. Ah, meu Deus, que eu quero mudar meu filho não muda, meu marido. Nós devemos orar pelas pessoas, mas a mudança tem que ser em nós. Não esquece que a mudança primeiro é em mim e é nos irmãos. Não é neles que está lá fora, não. É em nós. Eu e você tem que vir para a igreja e sentir bem, ter a cura, ter a paz. Porque se nós estiver bem, 1000 pode cair do seu lado, 10 à tua direita. Você não é atingido. Se tiver fé, você vai ver a palavra cumprir ao teu respeito.
Pode ser no meio da tribulação, da tempestade. Como nós vimos aquela mulher lá no Pará que levantou a Bíblia diante da tempestade ali, e a tempestade passou na casa de todo mundo, mas a dela ficou de pé, porque ela tinha fé. Se eu e você, irmão, tiver a mudança, e pode nossa família querer vir para a igreja ou não, nós vamos estar com o coração curado, porque a nossa parte nós escolheu. Você e eu escolheu ser feliz. Nós estamos na igreja para ser feliz. Nós estamos aqui para ter um coração curado. E quem tiver lá ao nosso derredor e redor, se eles querem também, vai receber. Mas eles têm que pagar o preço deles. É eles que pagam por eles, não é eu e você. Então nós vemos muitas vezes que muitos crentes deixam de viver, ser feliz, porque quer mudar quem não quer mudar. Aí vem a amargura, vem a tristeza, vem o remorso, vem a angústia. Não, você tem que ser feliz. Você, Deus te chamou para oferecer um sacrifício, ser abençoado. A palavra vai dizendo também, por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, levantando e pendurando nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Nós vemos aí, irmão, que quem mexe com a pessoa que está fazendo algo para Deus, a vida dele é de uma pessoa amaldiçoada. É levantado o madeiro. Nós sabemos que todos aqueles que foi levantado no madeiro, lá no Velho Testamento, foi considerado maldição. Aquela cruz que Jesus subiu nela, Jesus ali para aquele povo, Jesus foi considerado maldito. Maldito será todo homem e toda mulher que se levantar contra a obra de Deus. Então, que nós venhamos sempre, nunca mexer contra o ministério de ninguém. Por isso eu disse para os irmãos, cada igreja fala uma língua. Nós devemos respeitar o ministério de cada homem na terra. Cada pastor tem seu ministério e é diferente, não é igual. Cada um que Deus levantou nessa terra, que Deus abençoe aonde estiver. Porque aqueles que tocam nas pessoas que estão trabalhando para Deus, a palavra diz que está querendo maldição na vida. Está querendo ter a casa como lixo, como um monturo. Então vamos caminhando na Bíblia, que já estamos fechando a pregação. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe todos os vossos reis, povo, que estender sua mão para mudar, para destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto apressadamente que se execute. Então está vendo aí o seu valor? Quando você faz algo para Deus, o quanto que Deus zela de você, o quanto que Deus tem zelo por você. E ai de quem tocar no fio de cabelo do homem ou da mulher que está na presença de Deus, que está salvando alma, que está fazendo algo para Deus. Então o rei diz que ai de quem tocasse naquelas pessoas que estavam trabalhando naquele templo. E assim, irmão, é na tua vida também no dia de hoje. O versículo 13 até o 22 para terminar. Então Tatenai, o governador de além do rio, e os seus companheiros assim fizeram apressadamente, conforme ao que decretara o rei Dário. Os anciãos dos judeus e edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, conforme o mandado de Círio, de Dário de Ataxerxes, rei da Pérsia. Você viu aí que o povo prosperou e foi abençoado? Assim é na sua vida. Às vezes você vem para a igreja, o diabo fala: o que você vai fazer lá? Hoje era dia de você descansar, fica em casa, não vai não. Esse povo aqui foi abençoado, edificado, irmão, porque se uniram para fazer a obra de Deus. Por isso você vai ser 10 vezes abençoado aqui na terra, por estar aqui na igreja nessa noite. E quando você partir para a eternidade, uma coroa
que brilha, você vai ter ela lá no céu. Naquele grande dia, Deus vai coroar a tua cabeça na terra, lá na eternidade. Porque Deus sabe que você foi um soldado de batalha. Um soldado que deixou sua vida, seu conforto, sua casa e se uniu com os anjos, com o pastor para falar do amor de Deus, para orar pela igreja. Então nunca pare de buscar o reino de Deus. Nunca fique dentro de casa estacionado. Pega firme cada vez com seu pastor, com a obra do Senhor. Trabalhe para Deus, porque quem trabalha para Deus tem as bênçãos de Deus aqui na terra. E a palavra vai terminando e vai dizendo aqui: e acabou-se essa casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dário. Os filhos de Israel, o sacerdote, os levitas, o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 200 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número da tribo de Israel. Então nós vemos ali que o povo era alegre e o povo não tinha dó de abençoar a obra de Deus. Você que está na igreja, você não tem que ter dó de abençoar a casa de Deus. Você não tem que ter dó de dar uma oferta para a obra, o dízimo para a obra. Não tenha dó, porque aquele povo, irmão, eles abençoavam a casa de Deus, eles eram alegres e a vida deles foram abençoadas. E puseram o sacerdote nas suas turmas, levita nas suas divisões para o ministério de Deus que está em Jerusalém, conforme é escrito no livro de Moisés. Versículo 19: e os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, e agora na sua terra, com seu templo levantado, ele celebra a Páscoa de Deus ali. Todo aquele povo que um dia sofreu, que um dia foi preso, agora estava todo mundo junto, festejando, alegre, com a vitória, com as conquistas que Deus me deu. E assim também, irmão, vai ser na sua vida, na minha. A Bíblia diz que Deus tem uma mesa para os filhos dele, no Salmo 23, que Deus nos colocará naquela mesa, nos sentará naquela mesa, e nós vamos comemorar os resultados do nosso trabalho, nossos esforços aqui na terra. Isso não é lá no céu, é aqui na terra. Quando nós obedecemos, seguimos a Deus, somos fiel na igreja, fiel a Deus, fiel aos nossos irmãos, Deus tem essa mesa. Eles ali sentou, comeu e se alegraram. Um dia, irmão, hoje você pode estar chorando, mas um dia você vai estar sentado numa mesa, comendo, bebendo, alegre, porque Deus, Ele é fiel. Ele foi lá no passado, Ele honrou quem serviu Ele lá no passado, e Ele vai ser assim também na minha e na sua história, em nome de Jesus. Versículo 20: porque o sacerdote levita se tinha purificado, como se fosse um só homem. Todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para seus irmãos, o sacerdote e para si mesmo. O povo que fazia a obra era gente limpa, era pessoas purificadas, estava no mesmo espírito. Foi o que eu disse aqui na igreja. Eu disse que Deus, Ele não te quer dividir dentro da igreja. Deus quer que eu e você tenham a mesma língua. A mesma língua que a irmã fala, eu venho ter essa língua, o irmão vem ter. A mesma pureza que está na irmã tem que estar em mim, tem que estar no irmão. O povo de Deus tem que lutar para ser um povo liberto, lavado no sangue de Jesus, purificado. Você tem que fazer parte, irmão, de uma igreja que prega a palavra, que liberta as pessoas, que não tem medo de falar a verdade, porque o povo de Deus tem que ser um povo limpo, tem que ser um povo purificado, tem que ser um povo que fala uma língua só. Que negócio é esse de viver uma vida dividida, de viver uma casa onde um fala uma língua, outro fala outra? Aqui o povo
falavam uma só língua, tinham um só espírito, tinham só uma alma. Por quê? Porque lá no céu não vai entrar gente rebelde, não. Lá no céu não vai entrar crente dividido, não. Lá no céu não vai entrar crente que dá um pé na igreja e um pé na lama, não. Aleluia! A lama é coisa de quem está lá fora. A lama, a partir do momento que eu aceito Jesus e vou para a igreja, eu tenho que abandonar a velha vida. Eu tenho que querer ter uma vida limpa diante de Deus. Eu tenho que entrar na igreja quarta-feira, quinta-feira, eu tenho que respeitar a obra do Senhor, respeitar os irmãos da igreja, ter uma vida limpa. Que negócio é esse de entrar na igreja na quinta, na quarta e no sábado e no domingo passar na vida suja, na lama? Aqui o povo era limpo. Aqui o povo tinha uma só língua. Aqui o povo tinha um só espírito. E nós devemos lutar para manter isso dentro das igrejas. Porque hoje em dia nós temos visto muitas igrejas divididas. Muitas igrejas que a porta já é larga. Muitos ministérios que o povo faz o que quer. Não tem mais o poder de Deus. Não tem mais a unção de Deus. Ali os demônios deitam e rolam na cama, na casa, na vida daquelas pessoas. Eu e você foi chamado para manter a igreja limpa. Eu e você foi chamado para oferecer sacrifício cheiroso e suave ao Senhor. Nós devemos lutar para isso. Pegar nas mãos do outro e dizer: na nossa igreja Satanás não vai reinar. Na nossa igreja o diabo não vai reinar. Deus nos pôs aqui para isso, irmãos. Para não deixar o diabo entrar aqui dentro da igreja e fazer daqui o que ele quer. As igrejas hoje em dia, muitas estão divididas no pecado, na sujeira. Deus não se agrada disto. Deus, ele quer uma igreja que fala uma só língua. Um povo que seja purificado para a obra. O altar é santo. Os microfones é santo. Quando você pisa aqui na porta dessa igreja, a Bíblia diz: guarda o teu pé quando pisar na casa do Senhor. Então Deus te chamou para isso. Aquele povo estava limpo, falando uma só língua e abençoado. Versículo 21. Assim comeram a Páscoa, os filhos de Israel tinham voltado do cativeiro, com todos que eles se apartaram da imundícia, das gentes da terra, para buscar o Senhor Deus de Israel. Isso aí, irmão. Aquele povo que participou, eles eram limpos. Ele se apartou. É o que eu disse para você. Você não precisa se apartar das pessoas, ter raiva. Você pode dar bom dia, boa tarde, mas você não vai fazer o que a pessoa que está lá fora faz. Como é que você está aqui na igreja? Chega alguém lá fora, no dia que não é culto, e te chama: vamos para cachaça, você vai? Vamos beber, você vai? Vamos dançar, você vai? Vamos fazer isso, você vai? Não, irmã. Você já foi chamado para limpeza. Ele não, ele pode ir. Ele pode fazer. Ele está livre, mas você já foi chamado. Eu fui chamada. Eu não vou fazer o que minha família faz. Você não vai fazer o que sua família faz. Se sua família gosta de fazer coisa errada, o problema é deles com Deus. Você é de Deus. Você tem que se apartar das coisas que os parentes fazem. Os parentes mentem, roubam, é falso, traem. Você não vai mentir, não vai roubar, não vai trair, não vai fazer o que eles fazem, porque você é chamado para Deus. Você é separado da imundícia dessa terra. Você foi chamado para dar fruto. A Bíblia diz que a árvore que não der fruto vai ser cortada e queimada e lançada no inferno. Eu e você já temos o conhecimento de Deus. Nós não podemos perder isso, não. Nós temos que manter na nossa vida. É isso que vai salvar nós. O conhecimento chegou em nós. Então nós não podemos mentir nem enganar a Deus. Deus chamou nós para ter uma vida diferenciada.
da família. E nós devemos abrir mão disso, porque nós já fomos chamados e comprados pelo sangue de Jesus. Versículo 22. E celebraram a festa dos pães asmo, os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhe fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Glória a Deus. Era um povo grato, um povo feliz, um povo separado, um povo lavado no sangue de Jesus. Era um povo que fazia diferença na terra. E esse povo hoje é eu e você. Eu e você fomos chamados para ser uma pessoa feliz, do coração alegre, não amargurada de tristeza da terra, não amargurado porque a família não quer acompanhar, não amargurado porque não tem riqueza. Não, a nossa maior riqueza é a salvação da nossa alma. Irmão, a alma que ela é salva, ela tem alegria. Uma alma que ela anda com Deus, ela tem alegria, porque quem vai dar as coisas para ela, quem vai preparando é o Senhor. Como o Senhor usou Ciro para abençoar aquele povo, Deus também vai preparar pessoas para ir te abençoando. Então, o principal é o reino de Deus. Se você alcançou o reino de Deus, Jesus falou que Ele dá as outras coisas. A maior riqueza de um homem e de uma mulher na terra é o reino de Deus. Quem tem o reino de Deus, ele tem a alegria da salvação. E as demais coisas, o Senhor vai dar para mim e para você. Amém? Que Deus abençoe os irmãos que acompanham minhas pregações lá no YouTube. Vamos se inscrever no canal, irmão. Vamos ajudar nosso canal a crescer em nome de Jesus. E também que Deus abençoe as ovelhinhas que estão aqui na igreja escutando a palavra do Senhor. Deus abençoe cada uma em nome de Jesus. Vamos orar um pouquinho agora. Que Deus abençoe em nome de Jesus.